Entra em vigor hoje a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no início deste ano. O sistema, que nasceu de um projeto de autoria do Poder Executivo e que teve como relatora na Câmara a deputada Rita Camata, é considerado um avanço na implantação de medidas socioeducativas no Brasil. Bom, entre os principais pontos estão a possibilidade do estudo durante e após o cumprimento das medidas socioeducativas e uma questão bem polêmica, a visita íntima para menores. Para explicar estes e outros pontos da lei, nosso convidado agora aqui no Manhã do Parlamento é o vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB, Ariel de Castro Alves. Muito bom dia, doutor Ariel. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês e poder esclarecer alguns pontos importantes sobre essa legislação, inclusive porque participei de muitas das sessões da própria Comissão Especial que a Câmara teve um trabalho fundamental para que essa legislação pudesse efetivamente ser um avanço para o nosso país e regulamentar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O senhor é um reconhecido militante nessa área, muito atento e sempre colaborador com esse aperfeiçoamento da legislação. E aí é a pessoa indicada para responder a seguinte pergunta. Nós resumimos de maneira muitíssimo superficial os sinais e eu peço que o senhor nos aponte outros pontos, outros avanços significativos dessa nova lei. Alguns avanços significativos que nós podemos pontuar para vocês, para os ouvintes da Rádio Câmara, é a própria criação de um Sistema Nacional de Informações. Hoje sequer nós temos dados consolidados sobre o sistema socioeducativo no país. Sequer nós sabemos exatamente, diariamente, de forma atualizada, quantos são os adolescentes cumprindo internação, cumprindo semi-liberdade, cumprindo a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça também apontou essa necessidade de ter dados consolidados, até para se saber exatamente o perfil dos adolescentes envolvidos com o ato infracional e, a partir disso, poder ter políticas públicas, tanto preventivas quanto de ressocialização de adolescentes infratores. Nós temos que levar em conta a previsão no artigo 5º dessa legislação de criar unidades de atendimento inicial. Hoje, muitas vezes, o jovem, o adolescente, ele é apreendido, ele é detido e ele é encaminhado para uma carceragem de uma delegacia de polícia, um espaço completamente inadequado. E a partir do momento que a lei prevê que os municípios, em parceria com os estados e o governo federal, terão que criar unidades de atendimento inicial, isso também é um avanço importante para que esses jovens não fiquem em cadeias, em distritos. Até a sociedade brasileira acompanhou, por exemplo, aquele caso daquela menina que foi detida lá em Abaetetuba, no Pará, alguns anos atrás, e ficou na carceragem com homens, com adultos, e foi estuprada durante 30 dias, um caso extremamente polêmico que gerou até afastamento de membros do Poder Judiciário. Temos que levar em conta a questão da responsabilização dos gestores públicos, sejam eles também agentes de instituições privadas que estejam aí dedicados ao cumprimento das medidas socioeducativas. Então, esses profissionais terão que ter aí uma grande responsabilidade e podem até responder por improbidade administrativa se o que está previsto nessa lei não for devidamente cumprido. Podem ser afastados, inclusive, dos cargos e responder processos civis e criminais. Então, não adianta nós termos boas propostas, programas, projetos, se nós não tivermos também formas de responsabilização. E a outra questão importante é também ter recursos necessários para o cumprimento das medidas. Então, a lei também trata da questão dos fundos da própria área da criança e do adolescente, da assistência social,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e várias formas de estar aí fomentando os programas, as políticas públicas para essa área de atendimento ao adolescente envolvido com ato infracional. Doutor Ariel, falando especificamente sobre esse ponto do estudo durante e após o cumprimento da medida socioeducativa, bom, a gente sabe, pelo menos aqui no Distrito Federal, já existe essa possibilidade, né? Todo menor que vai para uma medida socioeducativa, que fica ali preso, não, né? Restrito, apreendido, ele estuda, ele tem aulas, né? Mas a gente sabe também que essas aulas não são iguais às aulas aplicadas numa escola comum de segundo grau da educação básica, enfim. Como fazer para que esse estudante, né, esse menor, ele não perca também essa vontade de estudar, sendo que essa participação das aulas é muito variável, é muito interpolada, depende das idas e vindas dele dentro do sistema? Essa pergunta é realmente muito importante. Nós sabemos que a educação é a principal forma de ressocialização, de preparar esse jovem para criar um novo projeto de vida. Então, esse foi um assunto muito debatido aí na comissão especial da Câmara. Eu acompanhei até como representante do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, as unidades de internação vão ter que aprimorar o trabalho educacional, inclusive vão ter que estabelecer parcerias com o ensino público comum. Então, nós não podemos ter um ensino improvisado ou um faz de conta de ensino e de educação dentro das unidades de internação. Vai ter que ser exatamente o mesmo tipo de ensino que é realizado com relação aos jovens que não estão cumprindo internação. Então, eles também terão que, depois que saem das unidades de internação, serem inseridos, né, na rede pública educacional em qualquer fase do período letivo. Então, as escolas vão precisar se adaptar, tanto que a lei estabelece o prazo de 1 ano para que isso efetivamente possa ser colocado em prática. Porque ele pode estar saindo da unidade de internação, por exemplo, agora no mês de abril. Daí vai ter que ser inserido no ensino. Então a escola vai ter que proporcionar também que ele possa ser trabalhado diante das próprias defasagem que ele tem com relação a ter perdido, por exemplo, os 3 primeiros meses do ano de ensino, e ele vai depois ter que acompanhar aquela turma que já está em andamento. Ele vai ter que ter condições aí de ter reforço escolar, de ter aulas depois do próprio período comum de ensino. Então, essas são questões aí fundamentais nesse processo. Além disso, além do ensino, da educação, a lei trata da profissionalização, inclusive através de parcerias com o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, Sistema Nacional da Indústria, o Sistema Nacional de Ensino Rural, exatamente para que tenha uma certificação, porque muitas vezes também a profissionalização nessas unidades são faz de conta. Nada contra ter atividades artísticas, atividades com cerâmica, mas é inadmissível colocar jovens para contar bolinha de isopor, por exemplo. O que isso vai gerar de efetivo no seu processo de profissionalização? Então vai precisar ter cursos e cursos que ele tenha uma certificação que garanta depois o ingresso dele no mercado de trabalho. Que inclusive a lei prevê que as empresas ofereçam vagas de aprendizes, e é um dever então das empresas de médio e grande porte contratar prioritariamente jovens egressos de unidades de internação ou que estejam cumprindo liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade. Então, nós vemos que essa lei, ela exige aí toda uma reestruturação, todo um aporte de recursos para que ela efetivamente saia do papel. Uma outra questão é o próprio Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, na semana passada, trouxe dados que são
mostram a falta de estrutura do próprio judiciário. E como é que o judiciário vai cobrar o poder executivo se ele mesmo não tem estrutura para aplicar a lei? Então nós precisamos que todas as comarcas, as regiões jurídicas administrativas tenham varas especializadas e exclusivas da infância e juventude, onde os juízes promotores atuem apenas vinculados aos direitos da criança e do adolescente, não acumulando funções, e que essas varas vão precisar ter equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos que dão subsídios para as próprias decisões da justiça. Essa me parece uma área em que a necessidade de fiscalização é mais intensa, porque a distância entre o que está no papel e a realidade, entre as diretrizes legais e a prática, é uma das maiores, né, de toda a prestação de serviço público que o Estado deve ter compromisso. Nós estamos conversando com o vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ariel de Castro, que participou intensamente da elaboração do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, cuja lei entra em vigor no dia de hoje. Para concluir nossa entrevista, doutor Ariel, eu pergunto sobre essa questão que gerou alguma polêmica, tem gerado ainda alguma polêmica, que é a garantia de visita íntima para os menores em atendimento socioeducativo. Essa era uma questão que dependia muito das resoluções publicadas nos estados, agora passa a ser uma garantia em todos os estados, se não me engano, desde que esteja comprovada ou um casamento ou, o que é mais comum, uma relação duradoura, né? Eu gostaria que o senhor fizesse rapidamente sua análise sobre esse ponto. Exatamente, Lincoln. Essa foi uma das questões mais polêmicas, né, debatidas de forma intensa, inclusive aí na comissão especial. Tem também alguns setores que se opuseram a essa medida, alguns setores também religiosos. Isso gerou realmente uma grande discussão, mas na realidade essa medida vai depender também de regulamentação pelas próprias varas da infância e juventude. O que nós tratamos na capital paulista, por exemplo, não é o mesmo que pode ser tratado numa cidade pequena do interior, no norte ou no nordeste. Então, cada região tem a sua cultura. E é claro que também tem que se levar em conta que essa medida deve ser adotada apenas após os 14 ou após os 16 anos. Isso vai depender de portarias, né, que vão regulamentar através das varas da infância e juventude, em conjunto com as instituições que executam as medidas socioeducativas, e desde que seja comprovado o vínculo, né, a união estável, até porque essa questão ela foi colocada em razão de muitos dos jovens já terem filhos e também do princípio do Estatuto da Criança, que é proporcionar a convivência familiar e comunitária, e também para diminuir os próprios conflitos dentro das unidades de internação. Perfeito. Quero agradecer muito mais uma vez, doutor Ariel de Castro Alves, vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente, da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, avaliando conosco que a entrada em vigor do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento, quase que não sai, de atendimento socioeducativo para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que tenham cometido algum ato infracional. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ariel, um excelente dia para o senhor. Obrigado a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela Rádio Câmara em Brasília. Um grande abraço.